Saudações a todos os ouvintes, que a paz de Jesus ressoe em nossos corações. Na oportunidade de hoje, vamos retomar o estudo do livro de Haroldo Dutra Dias, Apocalipse, Mitos e Verdades. Já fizemos as considerações iniciais da introdução e vamos adentrar no capítulo 1 do livro, denominado As Profecias. Antes da leitura desse capítulo, nós gostaríamos de abordar algumas considerações. Qual que é o conteúdo, qual que é a função do livro de Apocalipse de João? Essa pergunta vai permear esse capítulo 1 do livro. Qual que é o conteúdo? Esse livro é apenas uma literatura? Podemos assim considerar? Alguns estudiosos vislumbram que o livro de Apocalipse de João não seja um livro apenas literário, mas também oral, o que se pode ver nas técnicas de numeração, lugar, imagem e vozes de anjos e profetas. Esses estudiosos acreditam que o livro nos remete à ideia de um longo culto litúrgico, onde o principal tema seja a adoração a Deus. E esse livro pode ser considerado uma carta, uma epístola? Sim, pois João escreveu cartas a 7 igrejas, isto é, a 7 comunidades de cristãos com determinados problemas que estavam enfrentando. Mas a ideia do Apocalipse era que os seus leitores de todos os tempos enxergassem a si mesmos e a situação de seus dias através das lentes do livro. Por isso que o Apocalipse de João tem um conteúdo de carta, mas não apenas, porque tem um conteúdo de profecia e também um conteúdo do gênero apocalíptico. Aí perguntamos, não seria um exagero, um pleonasmo, dizer que o livro de Apocalipse é do gênero apocalíptico? Não seria um exagero? Apocalipse do gênero apocalíptico? Não seria um exagero para esses estudiosos teólogos. Por quê? Existem vários gêneros literários das escrituras do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e esses gêneros podem ser epistolar, profético, apocalíptico. E o que significa ter essa característica profética e apocalíptica? A profética tende a ser oracular, ou seja, depende de um profeta, de um médium, tem certo tom de otimismo, no sentido, olha, se a nação não se arrepender, haverá um julgamento, haverá uma prova e expiação aqui. Mas, se a nação se arrepender, não haverá julgamento. Esse é o sentido, o conteúdo do gênero profético. Já o gênero apocalíptico é diferente. Ele tende a ser, segundo os estudiosos, um pouco pessimista em relação ao estado presente, depositando a esperança no futuro. O gênero apocalíptico é também visionário, diferente do oracular, porque o médium tinha visão e ele recebia a revelação através dessa visão. Então, vamos recapitular. O livro do Apocalipse tem todos esses conteúdos? É uma carta? Sim. É uma profecia otimista? Sim. É apocalíptica, do tipo, o futuro será melhor? Sim, também. Mas pensemos, por que é relevante reconhecer qual é o gênero literário do Apocalipse de João? Por que é necessário identificar esses 3 gêneros? Porque o livro transcende todos os tempos, porque o passado traz uma herança da humanidade que o presente e o futuro enfrentarão, com a vitória final centrada não apenas na intervenção futura de Deus, mas no sacrifício passado de Jesus Cristo. Essa cosmovisão traz o leitor a uma percepção das coisas espiritualizadas, pois descreve a crise atual como uma situação temporária ilusória. E João, quando escreve o Apocalipse, ele vai dialogar com todas as profecias,
com todos os textos apocalípticos. E o que é revelado? Alguns estudiosos resumem da seguinte forma: é o próprio Deus que é revelado no livro Apocalipse. Ele se dá a conhecer por meio de Jesus totalmente porque deseja travar um relacionamento de amor, de amizade com a humanidade. A iniciativa dessa revelação é de Deus. Assim, tanto o conteúdo profético quanto o conteúdo apocalíptico tem suas raízes no desejo do ser humano de compreender o próprio destino, compreender a vida espiritual e as adversidades. Essa passagem da profecia, do gênero profético ao gênero apocalíptico, não aconteceu de repente, mas foi um processo lento e gradual. Agora vamos entender melhor essa diferença. Vamos lembrar que os primeiros profetas, numa época antes do exílio à Babilônia, denunciavam toda forma de opressão, idolatria e injustiças cometidas pelos reis e poderosos. Esses primeiros profetas eram guardiões e promotores da aliança com Deus. Esses profetas anunciavam a necessidade de mudança, de arrependimento, para que a aliança fosse retomada. E quando o reino de Israel, que ficava ao norte, e o reino de Judá, que ficava ao sul, perderam as suas autonomias, com o domínio de grandes impérios sobre eles, percebem-se nos oráculos proféticos tendências apocalípticas. É uma literatura que nasce em contexto de perseguição, opressão e sofrimento. Ou seja, enquanto o povo começou a sofrer ali com maior intensidade, maior perseguição, opressão e sofrimento, a literatura transita da profética para a apocalíptica. Porque, de início, a profecia em Israel se utilizou das mesmas formas que seus vizinhos politeístas para consultar a vontade de Deus, através de presságios, sonhos, astrologias, mas os profetas foram abolindo essas formas de consulta e até mesmo passaram a combater os adivinhos profissionais. Os profetas de Israel passaram então a fazer o discernimento dos sinais dos tempos com base na profunda experiência existencial com Deus. A literatura profética ainda se servia de sonhos e de visões. Contudo, esses permanecem enigmáticos e necessitavam de uma palavra de Deus para interpretá-los. No decorrer da história, o gênero profético foi cedendo lugar ao gênero de sabedoria. O que é sabedoria? É um gênero que resultava de uma reflexão humana, do exercício da própria inteligência iluminada por aquele conhecimento. Então, a transição foi de profecia para sabedoria e culminou na apocalíptica. A apocalíptica é o cruzamento entre a profecia e a sabedoria. Aqui na apocalíptica, a palavra de Deus é revelada ao ser humano pela espiritualidade que anuncia a vontade divina e denuncia as injustiças humanas. Ao mesmo tempo, essa palavra também é fruto de meditação das Escrituras. Então, os primeiros testemunhos desse tipo de literatura apocalíptica datam do período pós-exílio. Ao voltarem da Babilônia e sob o Império Persa, os judeus reconstruíram o templo, restauraram o culto e organizaram o estudo do Pentateuco nas sinagogas. Mas, em vez de experimentarem o que havia sido prometido pelos profetas, o povo de Israel estava sob sucessivas dominações estrangeiras. E a partir de então vigorava a certeza de que depois dessas tribulações viria uma época de paz, de prosperidade. Por isso que alguns estudiosos, teólogos dizem que o gênero apocalíptico é uma literatura de resistência que mantém a fé e a esperança das vítimas daquela situação opressora. Esse gênero literário aparecia como um
com uma função social e foi desenvolvido em 3 etapas da história. A primeira, na época da revolta dos Macabeus contra a helenização, os judeus eram proibidos de cultuar a Deus único, porque eles eram compelidos a se helenizar, a se tornarem gregos, né, aderirem à cultura grega, então teve uma revolta. A segunda etapa é o início da dominação romana, que aconteceu em 63 a.C., e a terceira etapa foi a própria destruição do Templo de Jerusalém, depois da crucificação de Jesus, perto de 66, 70 depois de Cristo. Então, o que aconteceu? Toda vez que o povo judeu se encontrava oprimido, o gênero apocalíptico despertava, né? E esse gênero apocalíptico surgiu desde a época da revolta dos Macabeus, por volta de 167 a.C. E tem vários profetas e textos do Antigo Testamento que nos remetem a esse gênero apocalíptico. Por isso que não é exagero falar que o Apocalipse guarda o conteúdo apocalíptico. Então, toda vez que a gente compreender e considerar isso, a gente vai lembrar que o gênero apocalíptico é uma literatura de resistência no momento de dificuldade, né? E aí nós vamos entender por que João escreveu com esse conteúdo apocalíptico, o livro de Apocalipse. Bom, com essas considerações, podemos avançar na leitura do primeiro capítulo do livro do Haroldo, chamado As Profecias. Esse capítulo. O vocábulo apocalipse, denominado no campo da linguística de aglutinação, é o resultado da fusão de 2 palavras gregas, a preposição apo, que significa extrair, tirar, puxar, e o verbo kalipse, calipto, cuja acepção é encontrar, colocar o véu. Apocalipse, então, exprime tirar o véu, desenterrar, descobrir, revelar, no sentido de aflorar aquilo que estava oculto. O livro do Apocalipse retrata o encontro do autor com alguém em uma esfera espiritual. Esse alguém é Jesus, quem revela a João o que o apóstolo ainda não estava apto a enxergar. Ao leitor menos atento, a primeira leitura da obra remete a indícios de realismo mágico, narrativas de cunho mitológico, caracterizadas pela presença de elementos sobrenaturais, de catástrofes cósmicas e certas referências que não fazem sentido em uma mente racional e materializada. Faz algumas décadas que os estudiosos da Bíblia concluíram o óbvio: a Bíblia é literatura. Mas afinal, a que gênero literário pertence o Apocalipse? Os estudiosos inserem a obra de João no gênero literário apocalíptico. Agora eu vou fazer uma pausa, porque existe uma nota de rodapé sobre esse gênero apocalíptico que a gente já considerou no início. Haroldo faz a seguinte nota: a literatura apocalíptica é um gênero de temática profética cujas revelações muitas vezes são medidas por um outro ser mundano a um receptor humano, revelando uma realidade transcendente que é simultaneamente temporal, na medida em que prevê a salvação escatológica ou espacial, na medida em que envolve um outro ser sobrenatural. Sua origem se dá num conjunto de textos do judaísmo tardio e do cristianismo primitivo. Entre esses textos destacam-se segundo Enoque, Apocalipse de Abraão, segundo Baruque, quarto Esdras, as adições em Daniel e o Apocalipse de São João. Bom, essa é a nota de rodapé. Voltando ao texto. É de conhecimento geral que à época de João, o gênero apocalíptico integrava a cultura hebraica, um aspecto que nos leva a deduzir que anteriormente à escritura de sua obra, João teve acesso à leitura de mais de 20 apocalipses e que seguramente o apóstolo se inteirou daquele conteúdo, visto que muito material foi compilado. Em outras palavras, nos escritos de João, há herança de muita literatura apocalíptica. Ao relatar o Apocalipse dentro desse formato,
João Evangelista tinha ciência da interação da grande maioria do povo hebreu com símbolos empregados no texto, com o elemento abstração, com as metáforas, componentes que reportam a cultura hebraica. Para os povos pagãos, no entanto, constituídos por gregos e romanos e que traziam em sua cultura deuses simbolizando a materialidade, as forças da natureza e os sentimentos humanos, interpretar os símbolos presentes nas histórias apocalípticas configurava um grande desafio. Definido o gênero literário, os estudiosos fizeram a seguinte divisão. Existe a literatura apocalíptica, ligada ao Velho Testamento e ao Novo Testamento. Em o Velho Testamento está concentrado o maior número de livros apocalípticos, os quais foram escritos em uma época que denominamos entre as duas revelações. A primeira revelação nós tivemos com Moisés e seguimos até o último profeta. Até a chegada de Jesus, constata-se um intervalo de 400 anos, e nesse período há extensa produção literária. Muitos textos não compõem a Bíblia, o que não afiança exclusividade aos autores dos livros bíblicos da época, e que não tivessem eles se beneficiado com a leitura de textos que não integram o livro dos textos sagrados. Os autores do Novo Testamento debruçaram-se com afinco nessa literatura interestamentária entre o Primeiro e o Segundo Testamento, e 70% dessa literatura é apocalíptica. No Velho Testamento encontramos certos textos de Apocalipse em profeta Isaías, em Jeremias, em Ezequiel e principalmente em Daniel. E aí, voltando ao meu comentário, o Haroldo ele transcreve dois textos, um de Salmo e um do Evangelho de João. O de Salmo, ele menciona o Salmo 22. Cercam-me cães numerosos, um bando de malfeitores me envolve, como para retalhar minhas mãos e meus pés. Posso contar meus ossos todos, as pessoas me olham e me veem. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica tiram sorte. E João, capítulo 19. Os soldados, quando crucificaram Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, uma parte para cada soldado e também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, tecida por inteiro, de alto a baixo. Disseram então uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos a sorte sobre ela para saber de quem será, a fim de que fosse cumprida a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha vestimenta lançaram sorte. Assim, portanto, fizeram os soldados. E aí, o Haroldo volta com a seguinte pergunta: as profecias se cumprem? E com essa pergunta, ele encerra a primeira parte do capítulo 1. E ele vai iniciar o caráter do profeta e de sua obra. Só que essa leitura e as considerações sobre o caráter do profeta e de sua obra ficará para uma próxima oportunidade de estudo. E assim encerramos essa oportunidade, agradecendo a Deus pelo estudo, pelo contato com tantas obras, e agradecendo a oportunidade de estudo, pedindo a bênção de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos irmãos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a Jesus.